entrando no tema, né? Sim, claro. Brasil e China. Como é que você enxerga essa relação hoje? E assim, até para o pessoal que segue a gente tem muitos telespectadores, amigos que assistem, eles perguntam, pô, mas o Brasil e a China, a relação comercial é aonde? É qual estado? A gente tem uma pesquisa que foi feita pelo SEBRE o ano passado, que dizia que São Paulo, Certo. o grande, as maiores trocas comerciais era com a China, e acho que era 34%, doutor Elvis. E aí, em segundo lugar, vinha Minas Gerais, também vinha mais um outro estado. Então, assim, na sua opinião, como é que você enxerga e o que dá para a gente pensar na promoção, na intensificação dessas relações? Primeiramente, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, doutor. É um prazer enorme estar conversando com o doutor aqui. A China, antes de mais nada, é o nosso principal parceiro comercial, né? Então, Sim. temos que partir desse princípio, né? É o nosso melhor cliente, vamos dizer assim, do Brasil. Ah, E do estado do Mato Grosso, sobretudo, é o nosso principal parceiro comercial. E o Mato Grosso tem uma relação, quando os empresários, as empresas matogrossenses e o próprio estado de Mato Grosso tem uma relação muito boa com a China, né? tá. O ano passado, em 2019, a China representou para a nossa exportação aqui 39% aqui 39. do nosso estado, 39%. Então, quer dizer, então nós temos a China como um grande parceiro e um país amigo, né? Sim. Sobretudo porque é um grande cliente do nosso estado e do nosso país, né? Então, assim, eu vejo que essa parceria ela tem tudo para aumentar cada vez mais. O estado do Mato Grosso, o tema da nossa live aqui, as perspectivas do agronegócio, é um estado extremamente vocacionado para o agronegócio, E o né? que sai mais para a China do Mato Grosso? Doutor, o principal produto exportado aqui as commodities, né? Soja, milho, por exemplo, deixa eu pegar um gráfico aqui que eu separei do Instituto IMEA, que é um instituto mato-grossense muito respeitado. Você veja, o estado de Mato Grosso hoje no Brasil, ele é o primeiro em produção de gado, ele é o primeiro em produção de soja, ele é o primeiro em produção de milho. Né? Então, todas essas commodities, soja, algodão e milho, são os principais, e carne bovina, a carne bovina, suína, são os principais produtos que são exportados hoje para a China. A soja, sobretudo. Doutor Elvis, esses produtos, eles vão por onde? Eles saem pelo Arco Norte, porque como o Mato Grosso fica mais para o norte, centro, né? Esses Exato. produtos iriam por onde? Pelo Arco Norte? Aí já por exemplo, se fosse a soja, sairia por onde? Tudo por cima ou viria para São Paulo ou para um outro porto para exportar para a China? Uma dúvida, né? Exato. Assim, exatamente por onde que está escoando essa soja hoje, eu não vou saber te dizer essa commodity, mas eu posso te afirmar que a grande parte está sendo pelo norte e também pelo estado de São Paulo e pelo sudeste, né? E o que acontece hoje com o nosso estado? Qual que é o nosso principal, vamos dizer assim, o nosso gargalo hoje? É a questão de logística, a nossa questão de infraestrutura. Esse é o nosso, vamos dizer assim, ponto fraco, a competitividade. Vou te dar um exemplo aqui. Esse também é um estudo feito pelo IMEA, para você ver a questão do custo do frete. Tá. Um caminhão saindo de Sorriso, vai até o Porto de Santos, ele vai custar a tonelada quase $70, 69,81. Tá, né? Aí de Santos ele vai pagar um frete para a China, um frete $36 a tonelada. Ou seja, você vai gastar da fazenda de Sorriso até na China $106,50 a tonelada. Enquanto que da Argentina, de Córdoba, de Rosário, até
A China, esse custo de frete sai a $56. Nossa, E de Iowa nos Estados, Iowa nos Estados Unidos até a China, $57 a tonelada. Ou seja, nós estamos assim com uma competitividade muito baixa em relação à Argentina e em relação aos Estados Unidos, né? Tá. Então, assim, 61%... Mato Grosso é um concorrente direto, é um concorrente direto aí da Argentina, né? Exatamente. É. Só para a gente ter uma ideia, aqui no Brasil, o transporte rodoviário equivale a 61% do nosso transporte. Enquanto que nos Estados Unidos, o transporte rodoviário é apenas 10%. Nossa, olha que diferença. Diferença. E o transporte ferroviário de commodities, de grãos, no Brasil corresponde 20,7% e nos Estados Unidos 45%. Ou seja, é muito mais barato o transporte ferroviário do que um transporte rodoviário. E aqui no Brasil quase que a totalidade é feita por rodovias. O hidroviário no Brasil é quase inexistente. Você vai ver 13% aqui no Brasil e 45% nos Estados Unidos. Mas aí, doutor Elcio, você acha que seria um bom investimento no hidroviário aí no Mato Grosso? Então, o que acontece? Eu acho que a questão da infraestrutura e logística é uma grande oportunidade, sobretudo para empresas chinesas aqui no estado, né? Então, você pega... O Mato Grosso hoje ele precisa de hidrovia, ele precisa... Com certeza. Eu não vou saber especificamente te dizer o quanto isso precisa ser aumentado. Mas nós temos canais viários aqui super viáveis que precisam de investimento. Então, hoje, o principal gargalo nosso é a logística. É logística, né? O ano passado, Elvis, eu estava em Mato Grosso do Sul com o LEAD China junto, fazendo o evento, e estavam o prefeito, o governador, estava também a embaixada da China. Certo. Muito certo. bem. E também estava uma empresa muito grande da China, a CCCC, China Construction, e essa CCCC, representado pelo presidente aqui do Brasil, que é o Chang Bo, ele já está construindo um porto no Maranhão. E aí eles estavam falando de fazer uma ligação com Mato Grosso do Sul. Acho que eu não sei se seria uma logística, daria para sair até o Maranhão para que os produtos do agrobusiness aí pudessem sair pelo Arco Norte. Então, eu também, sim, seria bem interessante. Eles tinham um projeto e eu acho que também poderia se estender para o Mato Grosso, que também é vizinho, né? Sem dúvida. O agronegócio aqui no nosso estado ele é muito desenvolvido da porteira para dentro. Né? Os empresários, as empresas, as indústrias. Nós temos um governo agora também que também apoia o agronegócio, mas é óbvio que a iniciativa privada ela tem uma outra velocidade do que a parte pública, né? Então, da porteira para dentro, os empresários do agronegócio, realmente, aqui no nosso estado, eles dão um verdadeiro show. O que precisa mesmo melhorar é da porteira para fora. Isso é um jargão que a gente usa muito aqui, que da porteira logística, a segurança jurídica, enfim, é uma série de situações. Eu entendo. Eu fiz uma live recentemente com uma pessoa que eu entendo que seja referência do agronegócio mundial, que é o ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Sim, né? participei do evento ano passado também. Ano passado, antes do ano passado, com o ex-embaixador da China. Perfeito. Então, aqui, eu, na minha opinião, acho que quase que da maioria das pessoas, o Blairo é uma das referências mundiais do agronegócio, porque ele tem experiência na prática como empresário, tem como agricultor e tem como político.
Então ele sabe as vertentes na prática da iniciativa privada e sabe também na parte pública. E ele fez um comentário na live, uma colocação, que nós ficamos muito felizes, e isso está refletindo nos números que nós pegamos recentemente. Ele disse o seguinte, que até o momento, em relação à pandemia, essa crise que vem tendo, algumas discussões políticas totalmente desnecessárias, não afetou em nada as exportações brasileiras e matogrossenses para a China. E aí a gente pega o número que foi aqui do PIB, que foi divulgado recentemente, do PIB agropecuário, que mesmo com a pandemia, o primeiro trimestre de 2020, o crescimento do agronegócio foi de 1,9 em relação ao mesmo trimestre de 2019. Ou seja, o agro, mesmo com toda essa crise, ele ainda superou o ano passado. Então, assim, e o próprio ministro Blas tinha tido nenhum, vamos dizer assim, quebra de contrato ou alguma diminuição da negociação, pelo contrário. As coisas continuaram, os contratos acontecendo, as vendas acontecendo e o agronegócio voando. Então, assim, eu acredito que é preciso, nesse momento, não entrando em questão política, que a parte comercial ela tem que ser totalmente separada da questão política, porque o que nós precisamos é fazer o país vender para que o país possa crescer. E o comércio internacional é uma grande ferramenta, não só econômico para o nosso país, mas como também de manter a paz internacional e a boa relação entre os povos, né? Eu acho que o comércio, né, doutor, é um indutor da paz, né? O comércio por si só, porque sem dúvida. Vai reger. Por isso que a OMC é tão forte, né? Deveria ser mais forte, né? Eu acho que o que eu sempre digo, né? Eu acho que nós precisamos, assim, quem é advogado, quem é empresário, quem faz relações comerciais e comércio internacional, o comércio internacional ele não está aqui para ficar vendo ideologia ou para ficar... Vamos dizer o seguinte, o comércio é o seguinte, o negócio importa, é lícito, as partes são lícitas, então é preciso acontecer o comércio. O resto, com todo respeito, é coisa de quem não tem muito o que fazer. Então, eu acho que o Brasil é um país vocacionado a não interferir em políticas internas de outros países, né? Eu acho que o Brasil ele precisa ser mais pragmático de dar condições para que os empresários possam e as empresas fazerem mais negócios, porque com mais negócios, obviamente, todo mundo vai arrecadar. E eu acho que o Brasil ele precisa ser um simplificador de negócios, diminuir a legislação, diminuir a burocracia, facilitar a segurança jurídica. Eu tive acesso recentemente a uma pesquisa da FGV com a CNI, e que quase 60% dos micro e pequenos empresários, não são os bigs, não, que quando vão exportar, o que eles têm o que eles colocam como uma dificuldade? A principal é a burocracia legislativa, né, um apanhado de órgãos, É verdade. Porque cada órgão tem uma determinada entendimento, e isso acaba dificultando uma série de situações, e também a insegurança jurídica. E a falta de informação também. Então eu acho que o Estado ele precisa ser um facilitador do comércio internacional. Né? E para o Mato Grosso é muito importante essa relação com a China. Mandar um porque abraço. A China... O Wallace é do nosso grupo da coordenação, tá mandando um abraço, doutor Elvis. Grande Wallace, um abraço. Eu tô enxergando tão pouco aqui. Me desculpe, pessoal, que tá... Apesar de estar de óculos aqui, eu vejo pequenininho, acabo não vendo todo mundo.
E a internet está cortando um pouco, às vezes também. Não, eu não sei se o doutor está me ouvindo bem. Estou ouvindo bem aqui está tranquilo. Ah, perfeito. Então, assim, eu acho que, né, o Mato Grosso ele depende, e é muito importante, esse relacionamento comercial com a China. Uhum. Né? Porque 39% das exportações significa muito emprego aqui dentro do nosso estado, muita mão de obra, é dinheiro circulando, é o comércio se desenvolvendo, é o estado produzindo, e essa parceria Brasil-China, Mato Grosso-China, ela tem condições de se ampliar muito. E os advogados, sobretudo, não podem ficar de fora disso, porque não tem como se dizer em relação comercial sem a parte legal. E é aí que os advogados... Um advogado recém-formado, o que ele deve fazer aí para ficar atento nessas relações Brasil-China? Como é que ele tem que se preparar também nesse mundo mais globalizado? Qual que é a sua opinião também como presidente da Comissão de Direito Internacional? Olha, a primeira coisa que eu falo é gostar de geopolítica e de assuntos internacionais. Essa é a primeira dica que eu dou. A segunda é buscar participar dos eventos da ordem, de congressos, de buscar notícias em sites sérios. Por exemplo, o Imbrachina, seguir lá a página do Imbrachina, visitar o site da Imbrachina, que tem muitas informações internacionais, buscar literatura de direito internacional, de comércio exterior boas. Eu acho que, começando por esse caminho, ele vai conseguir trilhar dentro do direito internacional, dentro do comércio internacional, um caminho bem interessante. Foi esse o caminho que eu trilhei, que eu segui, que eu gosto. O ano passado eu tive a oportunidade de conhecer a China, dias lá, eu fui representando a ordem com muita honra, a ordem aqui do Mato Grosso. Uhum. Conheci Shenzhen, Qingdao, Pequim. Então, assim, fizemos um seminário lá de 20 dias de comércio exterior voltado para a relação Brasil-China. Então, a gente teve a oportunidade de aprender na prática, visitamos algumas empresas, o Bank of China, em Jimo, ali na região de Qingdao, ali, e foi muito bacana. Eu já gostava muito da cultura asiática, e depois que eu visitei a China, eu comecei a fiquei mais interessado. E aí casou as coincidências, de eu ser o presidente da Comissão de Direito Internacional, da China ser a nossa principal parceira comercial. Então, assim, de fazer parte desta coordenação do qual o doutor é presidente da OAB Nacional, eu acho que o destino está nos levando a essa parceria com a China, no Brasil e no estado de Mato Grosso, é benéfico para todo mundo. Ninguém perde nessa relação. Isso eu tenho certeza. É uma relação de ganha-ganha, né, doutor Elvis? É uma relação... Sem dúvida. A economia chinesa não compete com a economia brasileira, pelo contrário. O que o Brasil produz complementa a China. É isso. Né? E o que o Brasil produz complementa a China e vai complementar. Né? E eu acho que dá para ampliar, não só nessa questão de exportação do agronegócio, como a questão da infraestrutura. Veja o campo e o mercado que está aberto aqui dentro do Mato Grosso. Né? Eu te falei, só esses dados do custo do frete já é motivo para investimento. Então, doutor, assim, desculpa, doutor. Mato Grosso, os vizinhos, os estados vizinhos. A gente tem Tocantins, tem o Pará, Amazonas, Rondônia, aí faz uma fronteira com a Bolívia. Goiás. Goiás. Sim. O que você... quem que são os estados que, de repente, competem diretamente com o Mato Grosso? Você que está ali, você que está vendo,
O que dá para potencializar? Todos os estados do centro-oeste, centro-oeste brasileiros, eles têm aptidão para o agronegócio, né? Tá. O próprio Mato Grosso do Sul, o estado de Goiás, os outros estados que fazem parte, a Bolívia também, parte da Bolívia, essa região fronteiriça aqui, que a gente chama de Chiquitania, que é São Inácio, São Matias, que faz divisa aqui com Cáceres, Vila Bela, também é uma região vocacionada para o agronegócio, e tem muita empresa brasileira investindo na Bolívia. Olha só. Soja lá é muito... Sim, eu conheço bem, tem alguns clientes internacionais na Bolívia, que tem frigorífico lá na Bolívia. Então, assim, o agronegócio boliviano, os brasileiros investem bastante e são muito fortes, né? E existe uma demanda que tem as fazendas na fronteira para que tenha uma aduana ativa para compra e venda de gado da Bolívia e também dos bolivianos comprando o gado brasileiro. Nossa, isso não acontece, porque é a mesma terra, a fronteira é seca, né? E infelizmente nós não temos aduana, Receita Federal, para que a gente possa fazer esse comércio. Então, isso é muito importante, tem muita cabeça de gado do lado boliviano que poderia, dependendo das questões econômicas de comércio, ser comercializada pelo Brasil e da mesma forma, ao contrário. E essa realidade eu conheço de perto, já estive em diversas fazendas lá visitando, conheço vários frigoríficos e infelizmente ainda existe essas burocracias no nosso país, mas vai avançar, eu tenho certeza disso. Todo mundo está com muita boa vontade para que isso aconteça. E eu não vejo esses estados e também a nossa vizinha Bolívia como adversário, não. Não, que né? competem. Não. Eu acho que todo mundo tem espaço para todo mundo. Eu vou te dar um dado aqui, um dado técnico. Por exemplo, todo mundo fala em desmatamento, que a Amazônia está sendo desmatada, o Mato Grosso faz parte do bioma amazônico. 62,1% das nossas terras são preservadas. 61%. 62,1%. Uau. Eu vou te dar os dados mais apurados. Desses 62%, 15,4% são terras indígenas, intocáveis. Então, ou seja, 15,4% dos 62% são terras indígenas. 5,5% são unidades de conservação. Tá. E 41,2% são áreas preservadas pelos produtores. Ou seja, o Mato Grosso ele tem preservado muito mais do que a metade do estado. Então, sim, é um estado que tem muita preservação ambiental com desenvolvimento econômico. E que se a infraestrutura for investida fortemente, com a mesma área que nós já temos, os empresários do agronegócio falam que eles conseguem aumentar a produção e muito, com tecnologia, com capacidade de escoamento. E isso, nós que somos operadores do direito, nós que defendemos essa relação Brasil com a China, temos que ser o primeiro a levantar a bandeira, porque isso é muito importante. É bom para os advogados, é bom para os empresários, é bom para o Estado, é bom para as pessoas, é bom para todo mundo. E doutor Elis, você acha que o que você, como membro também da comissão, o que a gente pode fazer para intensificar esse movimento, aí, o interesse deles enxergarem Mato Grosso como um possível potencial receptor de investimentos? Olha, o estado de Mato Grosso, eu posso até te garantir que não é um possível, é um estado que ele é um potencial em todas as áreas voltadas para o agronegócio, né? É um estado de pessoas e de povo muito hospitaleiro e trabalhador. Esta live aqui com o Embrachina já é um grande começo, que eu tenho certeza do embaixador chinês. Eu acho que o Embrachina precisa ter um pé aqui no Mato Grosso, né?
é o estado, é o primeiro, a China é o nosso principal cliente, é o estado que mais exporta do agronegócio. Então, assim, eu acho que o Ibrachina precisa estar aqui, né? Eu acho que fazer essa cooperação, essa troca de experiência Brasil-China, trazendo empresários chineses para cá, vindo a campo, conhecendo, visitando, vendo o potencial do Estado, eu acho que isso já é suficiente. A própria realidade vai falar por si. Não precisa o doutor Elvis explicar muito, não. O Estado ele é um potencial. E está de braços abertos. Mato Grosso é um estado que quer fazer negócio. O Mato Grosso quer crescer, o povo de Mato Grosso quer desenvolver, é um estado vocacionado ao agro. Então, aí de Mato Grosso, doutor Elvis, a população? A população está estimada em 3 milhões, deixa eu pegar aqui, que eu tenho os dados certinho, 3 milhões e 500. 3 milhões e 500. 3 milhões e 500. Você vê que é uma população pequena para um estado grande. Hoje nós temos uma área de 903.206 quilômetros quadrados agricultável, que é a terceira maior do Brasil. Né? Terceira maior do Brasil. PIB Exatamente. Então, assim, eu acho que eu sou assim um grande entusiasta e fomentador para que essa relação Brasil-China aumente cada vez mais. E assim, puxando sardinha para o nosso estado aqui no Mato Grosso, nós estamos de portas abertas aqui para poder conversar. As nossas autoridades aqui também são muito receptivas e querem o melhor para o Estado. Tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo também já tem essa parceria também com a China faz muito tempo e tem todo o interesse de aumentar. E a OAB, a Comissão de Internacional, ela quer também ser uma parceira nisso, quer ajudar a desenvolver, porque quanto mais negócio aqui, mais os advogados vão ter condições de atuarem e de fazerem negócio, de cuidarem dos seus clientes. Então... Elvis, você acha que vamos fazer esse trabalho? Eu vou até pegar essa live aqui, vou encaminhar para o embaixador, para a embaixada. Eu acho que era até legal a gente pensar em fazer vídeo do Mato Grosso e mostrar as belezas naturais também, né? Porque quando eu converso com meus amigos da China, sabe o que eles conhecem do Brasil? Eles só sabem cataratas. Então agora eles vão mudar o entendimento deles aqui. Eles vão começar a conhecer o Pantanal, eles vão começar a conhecer a Amazônia Mato-Grossense, o Araguaia, Pantanal. o Araguaia, o Pantanal. Então, quer dizer, o Mato Grosso hoje tem potencial, por exemplo, nós temos condições hoje de investimento para empresas financeiras chinesas, para empresas de infraestrutura chinesa, empresa de energia, enfim, nós estamos aqui, o campo é aberto para isso, né? E repito, as nossas instituições públicas também têm esse interesse de desenvolver o Estado. O nosso governador é um empresário, ele tem essa vontade que o Estado cresça, o presidente da Assembleia é a mesma coisa, e o povo de Mato Grosso, sobretudo, que é isso. A região de Cáceres é uma cidade que fica a 200 quilômetros aqui de Cuiabá, é uma cidade que está construindo a ZPE, Zona de Processamento de Exportação, que é uma cidade também muito vocacionada e pode ser uma grande porta para investimentos chineses, né? Então nós temos a região do Araguaia, nós temos a região do Pantanal, que Cáceres é a porta de entrada, Poconé, que tem a hidrovia, nós temos a região norte, que é a Amazônia Mato-Grossense, e tudo aqui são dimensões continentais, né? Então precisa de infraestrutura. Em relação ao vídeo, eu vou tentar entrar em contato, eu acho que eu consigo com o governo do estado, esse vídeo na versão inclusive em inglês. Doutor Elvis, aqui só fazendo uma digressão,
Tem os canais agora da China, a CGTN, a China Global Television Network, que costuma passar muitos filmes promocionais de cidades turísticas, inclusive de cidades da Europa, cidades dos Estados Unidos. Então seria legal, de repente, a gente fazer esse tipo de encaminhamento para eles mostrarem o Brasil também, né? Porque eles não têm muita informação das belezas naturais para dentro do Brasil. Eles sabem das praias, conhecem o Rio de Janeiro, conhecem o Nordeste, que é super conhecido pelas praias. Eu fiz o convite particular para o doutor, vou fazer na live agora aqui, que é para você não ter condições de falar não. Para você vir para o Mato Grosso, conhecer a beleza do Pantanal, nós vamos a Cáceres, nós vamos para Poconé, nós vamos para o norte do estado, você vai conhecer a produção agrícola do estado, a infraestrutura. Se tiver tempo, a gente dá um pulo no Araguaia também, para você ver as belezas do Araguaia. E aí nessa vinda, eu acredito que eu não vou precisar nem te falar nada. Os seus olhos vão conhecer as belezas do estado de Mato Grosso e a condição de desenvolvimento do nosso estado, né? Então, assim, todas as regiões do nosso estado têm condições de negócios, né? E eu acredito, como eu estive lá na China, eu vi o interesse dos chineses e o doutor para fazer construir essa situação toda com os chineses, eu tenho certeza que aqui tem mercado para tudo isso, né? Tanto na questão de infraestrutura, quanto para aumentar o comércio do agro, da compra, como também de parceria financeira para os bancos chineses poderem vir participar aqui no Brasil, né? Precisamos também de investimentos chineses aqui. Chineses, alguns inclusive ali na região da Paulista, onde fica o Ibrachina, a gente tem o Bank of China, o Haitong também, o Haitong, mas eu também não sei como é que está a operação deles hoje no Brasil. A XMG trouxe o banco também para financiar os maquinários das vendas das máquinas da XMG. Tem também o China Construction Bank, também já fizemos eventos com ele através do Eladio, que era o responsável pela operação no Brasil. Mas vamos ver, eu acho que tem tudo aí para ser uma relação nova, né? Uma relação... Esses bancos, exato, esses bancos precisam ter uma perna aqui no Mato Grosso. Sim, sim. Aqui tem muito mercado, muito mercado. E esse olho no olho, esse tete a tete, a gente chama de tete a tete aqui no Mato Grosso, sabe, doutor? Nós temos umas gírias aqui que é bem, nossa, o tete a tete, o olho no olho. Apesar desse momento de isolamento social, daqui a um pouco nós vamos ter a vacina e aí nós vamos poder estar no tete a tete. Estão testando a muito importante. Vacina de Oxford no Brasil, né, doutor Elvis? Estão testando em acho que 3 mil. Eu vi a notícia. 3 mil, parece que se der certo, daqui a alguns meses, aí já está tudo certo. Eu acho que essa Olha, deu uma segurada nas pessoas, deu um tempo para todo mundo refletir um pouco, mas é isso que você falou, após pandemia, lógico, você vai fazer negócio, você quer fazer tete a tete com a pessoa, você quer realmente fechar negócio, apertar a mão, assinar o contrato. Esse mundo tecnológico aparecendo muito superficial, não é verdade, doutor? Grande dos chineses virem aqui para o Mato Grosso. Sabe qual é? É não querer voltar, sair mais daqui. Porque aqui é muito bom. Aqui é muito bom. O calor humano é bom, a terra é boa, o chopp é gelado. Sim. Os negócios são bons. Doutor Elvis, eu sou nascido no Brasil, em São Paulo. Morei na China por alguns anos. Estudei mandarim na China. Fiquei um tempo lá fazendo intercâmbio. Mas eu adoro o Brasil por tudo, né? Pela condição, pelo tempo, pelo clima, pela
Você compra as frutas no mercado, só tem fruta, é papaya, é mamão, é abacaxi de alta qualidade. E é difícil você ver isso, por exemplo, em outros lugares do mundo. Você tem lá, se você for para o Japão, o morango é um morango só que custa uma fortuna. Então tem tudo isso que o Brasil seja um baita lugar, um lugar que a gente tem que dar mais valor, na verdade, né? E, doutor, vamos aproveitar essa live, o pessoal aqui do Mato Grosso não conhece. Fala um pouco do Ibrachina para nós. O Ibrachina... Eu que vou te entrevistar agora. Tá bom. E a gente começou os trabalhos aí uns 2, 3 anos atrás e foram uma união aí de amigos, professores da área do direito, os amigos professores da PUC São Paulo, da USP, e a gente pensou em fazer os eventos jurídicos sobre contratos Brasil e China. E na parte da arbitragem internacional, a gente fez vários eventos de arbitragem internacional também na China, em Hong Kong, e fizemos também na Europa. Então a gente foi fazendo evento mais cultural, acadêmico, só que foi abrindo um leque enorme, porque, como você mesmo disse, o maior parceiro comercial do Brasil é a China. Então, toda essa parte cultural, artes, música... O Olodum iria com a gente também para a China agora, mas não deu certo por causa da pandemia. Mas ficou o convite do Olodum ir para a China tocar, fazer um Brazilian Day na China. Até porque na China agora tem muitos brasileiros que moram na China, né? Na região de Guangzhou, onde tem também muitas fábricas, o pessoal dos calçados também trabalham lá. Macau, a gente ia fazer um evento, fizemos um evento o ano retrasado passado sobre arbitragem internacional em Macau. Então, assim, você começa a juntar colegas profissionais, advogados, professores de direito constitucional da China. Eles são super interessados. A gente tem que fazer essas lives com eles também, viu, doutor Elvis? Com certeza. O doutor falou em arbitragem. Olha só que interessante. Em 2017/18, eu fui presidente de uma Câmara Setorial Temática aqui na Assembleia do Estado, que era foi uma câmara assim, inédita de mediação de conflitos agrários e agrários. Então, a gente discutiu dentro dessa Câmara e debatemos a possibilidade de um outro poder ter uma Câmara de conflitos, uma Câmara de mediação de conflitos agrários aqui no Estado, e foi um grande sucesso. Nós ganhamos prêmios da Universidade do Rio de Janeiro, enfim. Depois eu passo para o doutor certinho como que foi isso. E quando eu falei que o Ibrachina precisa ter um braço aqui no Mato Grosso, essa questão da arbitragem de contratos internacionais, ela seria, assim, na medida para isso, porque é um Estado vocacionado para exportação, e eu acho que o Ibrachina aqui, desenvolvendo esse trabalho localmente, em parceria com a própria OAB, com os advogados, com os empresários, divulgando internacional nesse sentido, eu acho que nós temos condições de desenvolver um grande trabalho nesse segmento por aqui, sabe, doutor? Grande mesmo. Principalmente começando pelo institucional. Porque eu venho divulgando isso aqui no Estado, inclusive eu tenho até divulguei, venho divulgando, que precisa ter uma Câmara especializada em agronegócio para solução de conflito. Verdade, verdade. Eu concordo com você, doutor Elvis. Eu acho que poderia E aqui é a capital do agronegócio. Sim, eu acho que a gente poderia até pensar um viés aí pela China Law Society, que a gente já tem essa parceria, a nossa coordenação, de repente a gente escrever um artigo e traduzir ele para o inglês e ser publicado numa revista chinesa em Pequim com a China Law Society. Já começa
chamar a atenção dessa Câmara de Arbitragem, de Mediação de Conflitos do agro. Porque na verdade, doutor Elvis, eles não têm noção da mediação. Eles estão pensando, como a China tem a CIETAC, que é o centro de arbitragem oficial deles, de repente, se o contrato tiver cláusulas mencionando a lei inglesa, ele talvez qualquer conflito vai ser com base nas leis inglesas. E isso tira o poder... Law, né? Que já é diferente, exatamente. Que inclusive tem até regras da pandemia, de qualquer pandemia tem regras lá. E isso tiraria a competência da mediação daqui. Então, eu acho que se a gente pensar em escrever um artigo científico mostrando o benefício de ter uma mediação aqui por custos serem mais baixos, até pela questão da variação cambial, eu acho que o chinês não hesitaria em escolher uma cláusula arbitral ou de mediação, uma cláusula escalonada em Mato Grosso. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Eu acho que nós temos... O destino está nos colocando no caminho certo, doutor. Depois eu vou te passar, a gente trabalha nisso há muito tempo aqui, tentando desenvolver, e eu acho que nós conseguimos chegar num denominador aí, mostrar isso para os chineses, né? Conte comigo aqui, sou parceiro para isso, né? Eu até anotei a questão da arbitragem para falar, não imaginaria que o doutor tocaria no assunto. Então, assim, eu acho que casou. E aqui é o local, porque aqui é a capital do agronegócio. Óbvio que São Paulo é a capital financeira do nosso país, mas eu acho que as coisas acontecem aqui. E eu acho que aqui é vocacionado para isso, exatamente. Doutor Elvis, estamos chegando aí nos 40 minutos. Vamos fazer as considerações finais. Considerações finais suas. Vamos ver o que a gente pode também. Depois eu vou pedir para o Rafa fazer esse vídeo para a gente encaminhar, de repente fazer a tradução para o mandarim e mandar lá para algum canal da China, algum canal do YouTube, YouQ, para a gente fazer essa... Perfeito. Show de bola. Doutor, quero agradecer demais o convite, a oportunidade. Quero parabenizá-lo mais uma vez pela condução dos trabalhos lá na coordenação. Obrigado. Mandar um abraço aqui para o doutor Sóstenes também, que é um guerreiro lá. Sim. Mandar um abraço para toda a comunidade chinesa que nos assiste. Xexê aí para todo mundo. Eu quero também, doutor, dizer que eu encaminhei para o doutor, para o Ibrachina, o ofício solicitando os EPIs, as doações dos EPIs aqui para o Hospital do Câncer de Mato Grosso. Eu não sei se o doutor já recebeu. Recebemos já, inclusive a comunidade asiática, não só os chineses, mas a comunidade asiática também vai nos ajudar e agora a gente vai encaminhar isso para o Mato Grosso, em nome da Comissão do Direito Internacional da OAB do Mato Grosso, para que se encaminhe aí para as entidades. Mas é um movimento em que não só a comunidade chinesa de São Paulo, mas também a comunidade oriental, os coreanos estão nos ajudando também a fornecer os equipamentos de proteção individual, viu, doutor Elvis? Então, assim, eu agradeço aos meus amigos e parceiros também da comunidade oriental. Então, assim, eu quero agradecer, não sei nem como agradecer pela doação desses EPIs. O Hospital do Câncer é um hospital que faz uma atividade filantrópica aqui em Mato Grosso, atende não só a população do estado, como dos estados vizinhos e até internacional de outros países. Então, muito obrigado, doutor. Eu tenho certeza que a comunidade asiática, a comunidade oriental também, que está nos ajudando, está ajudando quem realmente precisa.